E para a gente conversar um pouquinho, acho que sobre essa ótica um pouquinho mais internacional, queria agora convidar a doutora Clarita Costa Maia, que é também professora, minha colega, professora do IDP. Clarita, 15 minutos. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra ladear os demais palestrantes, cujos currículos falam por si mesmos. Nossas apresentações ao cabo são complementares e devem esse conceito especial à cuidadosa curadoria do IDP. Minha apresentação terá por ponto de partida os limites que redimensionarei por desafios e oportunidades, a circulação de bens e capitais, precisamente o tema deste painel, e ultimará sua rota na grande área temática desse 10º Fórum, qual seja a governança da ordem jurídica em transformação. Para tanto, iniciarei a explanação com a abordagem da 12ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, OMC, ocorrida semana passada, e emendarei com um deslinge, em paralelo, dos processos de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, da qual Portugal já faz parte, e de adesão aos códigos de capitais intangíveis dessa mesma organização. Por ordem, trataremos de bens, depois capitais intangíveis, e em bens, pela exiguidade de tempo, não tratarei do TRIPS, não tratarei de segurança alimentar, moratória dos direitos aduaneiros de digitalizáveis. Vou me ater às barreiras sanitárias e fitossanitárias e técnicas. Então, no que atine ao comércio exterior de bens, da parte brasileira, ao falarmos de obstáculos à circulação, é comum a cantilena de que as barreiras não alfandegárias, precisamente sanitárias, fitossanitárias e técnicas, serviriam como forma mal disfarçada de protecionismo econômico aos interesses agressivos, sobretudo da agroindústria nacional. Essa assertiva traz consigo algo de verdadeiro, algo de não tão verdadeiro, como só é acontecer, e esclarecemos. Por um lado, as barreiras sanitárias e fitossanitárias representam, sim, um grande desafio às exportações agrícolas, por restringirem a gama de produtos que se pode oferecer ao mercado internacional. Como exemplo atual, resiliente histórico, a única fruta que o Brasil pode exportar para a China, um mercado ávido por essas commodities, que as tem um pouco como uma commodity de luxo, é o melão, pois os protocolos fitossanitários para as outras frutas ainda não foram finalizados. Por outro lado, mesmo agentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o MAPA, admitem que as barreiras sanitárias e fitossanitárias normalmente têm fundamentação real. Há riscos inerentes a um país tropical: fungos, insetos, bactérias, plantas daninhas, ação do clima, contaminação por metais pesados, entre outros fatores de risco. O MAPA tem uma excelente atuação no sentido de superar essas barreiras. Nesse sentido, é do interesse do governo brasileiro exigir do exportador a qualidade sanitária e fitossanitária necessária e provar ao governo do país importador essa qualidade e a diligência e a integridade de seus sistemas de controle. Outro, sim, é do interesse dos players privados essa sinalização inequívoca, não apenas de convergência e coerência regulatória, no que toca às regras multilaterais do comércio, mas de afinidade com os padrões de governança ambiental e social, famosos padrões ESG, muito deles ancorados em soft law da Organização das Nações Unidas, a ONU, até mesmo a adoção das certificações privadas internacionais, outrora um temor para o Brasil. Essa é a nova realidade do mercado consumidor internacional e todas as negociações comerciais bilaterais e multilaterais do Brasil, ora em curso, já trazem como padrão cláusulas de responsabilidade ambiental e social. O acordo Mercosul-União Europeia, já mencionado nesse fórum, em fase de legal scrubbing, é um exemplo deles. Ainda de outro lado, o setor agro-brasileiro também é muito protecionista, o que atrapalha e atrasa as negociações fitossanitárias, apesar de não reconhecermos isso de forma aberta pela sensibilidade política que o fato enseja. Os chineses, novamente eles, querem há anos exportar maçã para o Brasil, mas o país é renitente quanto à possibilidade. Com isso, as negociações também não avançam. Adicionalmente, a ausência de acordos comerciais é um grande dificultador para a exportação de produtos de maior valor agregado na agroindústria. Se tivéssemos esses acordos, produtos nacionais como vinhos, espumantes, biscoitos, massas, ficariam mais competitivos, tendo novamente um mercado asiático pronto a ser conquistado. Como exemplo ainda mais remoto, a quebra generalizada de confiança no sistema brasileiro de inspeção e certificação sanitária da cadeia da proteína animal, deslanchada com a famosa Operação Carne Fraca de março de 2017 no Brasil e que levou ao fechamento temporário de mercados internacionais importantes e conquistados pelo Brasil a duras penas. Levou a que os importadores de proteína animal do mundo islâmico estendido exigissem renegociações e reinspeções para assegurar os padrões halal. Entre mentes, constatou-se o avanço com galhardia do mercado concorrente australiano.
no fogo amigo, que foi a Operação Carne Fraca, profundamente equivocada quanto às alegações de inconformidade sanitária. Os maiores perdedores fomos nós brasileiros. Em uma das declarações ministeriais resultantes da 12ª Conferência da OMC, ao reconhecer o 25º aniversário do Acordo de Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, dos acordos SPS, como momento oportuno para refletir sobre seus sucessos e reconhecer seus desafios, são enfatizadas: uma, a necessidade de transparência na tomada de medidas sanitárias e fitossanitárias; duas, a imperatividade de que sejam baseadas em princípios científicos; três, a imprescindibilidade dos princípios da necessidade e da proporcionalidade. Nesse diapasão, a ministerial destacou o sistema de notificações nacionais junto ao Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, em paralelo também ao Comitê de Barreiras Técnicas da OMC, como fundamental para o avanço da implementação dos acordos SPS-TBT, melhorando, mais uma vez, a transparência das razões governamentais que as fundamentam. E, nessa quadra, alcançamos o tema da governança da ordem jurídica em transformação, que emoldura todo o nosso debate e esse fórum. O órgão de solução de controvérsias do OMC, criado com o final da rodada do Uruguai, trouxe uma densidade jurídica sem precedentes a um regime internacional que é do comércio, antecipando uma muito desejada via de maior juridicidade do direito internacional. Naquele momento, há poucos anos do fim da Guerra Fria, os grandes diferendos internacionais não eram mais políticos, senão econômicos, e a Corte Internacional de Justiça não se encontrava no ápice da sua produção jurisprudencial. O órgão de solução de controvérsias trouxe nos institutos da compensação e da retaliação o poder sancionatório, que é uma das facetas da imperatividade da norma e que se encontra mitigado no regime da Corte Internacional de Justiça por depender de consentimento dos membros do Conselho de Segurança, os quais exercem o poder de veto quando lhes é conveniente. O órgão de solução de controvérsias da OMC sempre foi tido e havido como as joias da coroa do regime internacional do comércio, com a paralisia do órgão de apelação, situação que vem desde os estertores do governo Obama, se torna mais popularmente conhecida como muito vocal presidente Donald Trump, e que segue no governo Biden. Na falta das joias da coroa, é preciso espanar e recorrer à prata da casa. E qual seria a prata da casa? A reforma da OMC, um tema tão longevo quanto a própria organização. Foi uma das preocupações sobre as quais se debruçou também a 12ª Ministerial. Manter-se o modelo de solução de controvérsias na forma atual, próximo do funcionamento de jurisdições nacionais, como uma primeira instância e uma instância revisora, ou retornar ao modelo mais político de solução de disputas comerciais da era GATT 47. E, em paralelo, talvez, perenizar o atual arranjo, que se pretendia interino, do Acordo de Arbitragem de Recurso Provisório Plurilateral, sob o artigo 25 do Entendimento de Solução de Controvérsias, o famoso MPIA, que é um acordo multilateral de arbitragem de disputas, albergado pela OMC, mas do qual não todos os seus membros fazem parte, é para muitos países um retrocesso histórico no multilateralismo substancial material. O ex-diretor-geral da OMC, embaixador Roberto Azevedo, no segundo painel da manhã de ontem deste fórum, adiantou acreditar ser essa a tendência nos anos vindouros, em todos os organismos e fóruns internacionais, uma perda de densidade da supranacionalidade, entre aspas. Para o Brasil, seria um cenário desolador. Quinto principal usuário do sistema, quarto maior demandante, o Brasil tem hoje 5 casos apresentados e pendentes de análise em 4 setores diferentes, os quais somados representam cerca de 4,4 bilhões de dólares em barreiras ao mercado, todos relacionados a subsídios aplicados por outros países. O Brasil muito se beneficia do modelo atual do órgão de solução de controvérsias, mas tem travado, juntamente com outros, um melancólico, embora épico, diálogo meliano e não em condição de ateniense. Em resposta, inspirado em normativa europeia, às vésperas da segunda ministerial, e talvez como um sinal para ela, o Brasil promulgou, a exemplo de uma lei europeia, de uma normativa europeia, a Lei 14.353, de 26 de maio de 2022, que dispõe sobre procedimentos de suspensão de concessões e outras obrigações na hipótese de descumprimento das obrigações multilaterais por membro da Organização Mundial do Comércio, uma forma de apenar os demandados que, sucumbentes nos painéis, fazem do recurso, agora protelatório, ao órgão de apelação paralisado. Mariana Cartuna, em alentada tese, demonstra quantitativamente como as notificações junto aos comitês de barreiras técnicas e de medidas sanitárias e fitossanitárias têm evitado
limitado e afunilado à litigância, servindo-lhe de anteparo, quando não de sucedâneo. O esclarecimento entre as partes, a aprendizagem da parte faltosa a respeito da falha de convergência das normas, a antecipação de potencial litígio que um questionamento de notificação gera. Tudo isso resulta em um ganho processual discreto e valioso, capaz de manter a credibilidade do sistema multilateral e a aderência a ele. Essa seria, senhoras e senhores, a prata da casa, a ser retirada prontamente da cristaleira para o congraçamento da reforma da OMC. Mas, antes de usá-la, é preciso limpá-la e poli-la para se fazer boa figura. De certo que as medidas técnicas, sanitárias e fitossanitárias, bem como subsídios, são subnotificados, nem sempre maliciosamente, mesmo da parte de países desenvolvidos. E a pandemia escancarou essa realidade. Como tornar o sistema de notificações mais robusto, quizás automático, prestando assistência técnica possível aos países carentes de recursos humanos qualificados nas disciplinas do regime multilateral do comércio exterior e fornecendo os recursos técnicos necessários, são desafios a serem enfrentados com criatividade. A criatividade é essa que parece sobrar ao segundo fórum de que tratarei, a velocidade da luz à OCDE. O Brasil acalenta a cessão à OCDE há décadas, tendo somente em 2017 formalizado a manifestação de vontade que ensejou o roteiro de revisões regulatórias técnicas deslanchado neste ano, ao cabo das quais o pedido formal de acessão será feito e a OCDE, se assim o entender, aprovará a extensão do convite para o Brasil acessar sua convenção. Será então assinado um acordo de adesão entre o Brasil e a organização, que incorporaria como seus principais elementos a declaração final do Brasil e a decisão do Conselho. A adesão aos códigos de capitais intangíveis dos acordos mais antigos da OMC estão em vias de iniciar a tramitação legislativa no Congresso Nacional do Brasil e ensejou anos de debates. Dúvidas sérias, temas sensíveis, como margem de decisão de políticas públicas, questões de ordem pública, dificultavam o avanço e o entendimento da burocracia brasileira sobre o escopo desses instrumentos. Servirão, agora superadas essas dúvidas e aprovados esses instrumentos, servirão grandemente para incentivar a circulação regulada de capitais e melhorarão o ambiente nacional de negócios. Curiosamente, o descumprimento desses códigos não enseja nenhuma responsabilidade internacional ou sanção, senão um dano reputacional, considerado estímulo suficiente, bem à moda da economia comportamental, para fazer converger compromissos. Enquanto a OMC luta para voltar à sua primavera, à sua era gloriosa, a OCDE vai ganhando ainda mais velocidade. Tributa-se parte dessa vivacidade à interação mais contínua e direta do setor produtivo e da sociedade civil com a OCDE, o que reclama-se não há na mesma intensidade com a OMC, que é um organismo eminentemente intergovernamental. Também a sua arquitetura jurídica, cuja transposição para o OMC, essa já é mais questionável. A crise de governança interna e os esforços criativos e negociais exigidos para manter o tecido social íntegro dentro dos países têm a sua contrapartida internacional. Há muito que a crise de transparência e o déficit democrático na ONU e na OMC, entre outros organismos, oportunizam uma retórica quanto mais de reforma e detratora, muitas vezes, que agora não é apenas uma bravata ou uma peça de diletantismo intelectual ou acadêmico, mas uma meta de trabalho, de acordo com a 12ª Ministerial, sem a qual não haverá outra escapatória senão a anomia dos regimes internacionais. A reforma dos organismos internacionais redefinirá a nova governança internacional. Desse janus bifronte, por ora, somente divisamos uma face, que é a do passado. Muito obrigada pela atenção e boa tarde a todos e todas.